dar início ao nosso primeiro bate-papo da OnFarm. E nesse nosso primeiro bate-papo, o tema abordado vai ser controle da mastite em tempos de crise. E esse tema muito pertinente, né? Nesse período que todos nós estamos passando, vai ser abordado pelo professor Marcos Veiga, ok? Antes de começar nosso bate-papo, pessoal, eu queria só passar um pouco como que vai funcionar essa nossa conversa, qual vai ser a regra do jogo. Então, deixa eu passar aqui. Então é o seguinte, o professor Marcos vai fazer uma apresentação de 25 minutos e depois nós teremos 20 a 25 minutos para perguntas e respostas. Então a ideia é ser uma apresentação breve, com o dedo na ferida mesmo, curto e grosso, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Para quem estiver no celular e quiser fazer perguntas, basta clicar aqui nesse bate-papo que estamos mostrando aqui na tela. Para quem estiver no computador, assistindo pelo computador e quiser fazer alguma pergunta, basta clicar aqui no chat. E quando fizer a pergunta, colocar também, por favor, o nome e a região. E aí, ao final da palestra do professor Marcos, a gente vai agrupar algumas perguntas, selecionar algumas perguntas para fazer para ele. Antes de começar, professor, eu queria só ver se a gente conseguia ter uma ideia do nosso público-alvo aí da noite, quem são nossos ouvintes ou nossos telespectadores, não sei nem qual que é o nome do público que fala, quem ouve webinaristas, então, só para a gente ter uma ideia do nosso público, a gente vai soltar uma enquete aqui. Se vocês puderem responder, por favor, o que vocês fazem, se vocês são produtores, se são técnicos ou consultores, se são estudantes ou trabalham com algum outro tema. Então, é só responder aqui rapidinho que na hora já sai o resultado. A ideia também, pessoal, é talvez soltar alguma dessas perguntas ao longo da apresentação. Então, não assustem se aparecer alguma pergunta aí para vocês responderem. Então, hoje temos aí 60% do nosso público é técnico e consultor, 15% de produtores, 27% de estudante, 8% de outros. Excelente. Muito obrigado, pessoal, pela interação, pela resposta. Então, agora, vamos para o que interessa. Eu queria apresentar, então, o professor Marcos Veiga. Ele é professor titular da USP, Universidade de São Paulo, e coordenador do Laboratório Quali Leite. Então, professor Marcos, boa noite e passo a palavra aí para você. Muito bom. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Uma ótima ideia essa da OnFarm de promover essa forma inovadora aí da gente se comunicar. Estamos cada um preso na sua casa, então poder manter essa interação é sempre muito bacana, muito legal, Eduardo. Muito bom. Obrigado aí para toda a equipe, viu? Nós que agradecemos. Só me dá um ok se está todo mundo ouvindo bem aí, se está chegando o som. Eu vou... Tá tudo certo com o som? Tudo certo, professor. Eu estou ouvindo bem, pessoal aqui no chat respondendo que estão ouvindo bem sim, tudo certo. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que eu fiz uma apresentação aqui bem rápida, bem sucinta sobre o nosso assunto. Então a equipe da OnFarm sugeriu o seguinte tema: como a cultura na fazenda pode ajudar a reduzir os custos. Então, nesse momento que nós estamos passando aí por essa travessia, né, essa situação aí
de quarentena, de isolamento e de muita dificuldade do ponto de vista de custos, o que eu gostaria de trazer aqui como mensagem para vocês é de que essa ferramenta, que é a Cultura na Fazenda, pode nos ajudar a trazer soluções para a fazenda do ponto de vista de redução de custos. Então, eu vou fazer uma apresentação em 3 pilares que eu considero que essa ferramenta poderia se encaixar, poderia ajudar. O que nós queremos aqui, Eduardo, é levar um pouco daquilo que a gente tem estudado, pesquisado, daquilo que a gente tem trazido de informações da pesquisa que pode ser aplicado no dia a dia. Então, por exemplo, eu considero que nessa área a gente poderia pensar em 3 pontos principais. 3 pontos principais em termos de conteúdo. O primeiro ponto seria esse de o mais óbvio, talvez o que é mais conhecido, o que é mais simples, que seria a cultura na fazenda, pode ser uma ferramenta muito, muito interessante para reduzir custos de tratamentos. Ou seja, para que a fazenda tenha uma maior eficácia e consiga obter esse benefício de reduzir os custos, a cultura na fazenda se encaixaria. O segundo ponto, que é um tema talvez ainda pouco explorado, que é a tal da secagem seletiva das vacas. Essa secagem seletiva, eu vou explicar um pouco qual a situação em que ela se encaixa, onde que nós podemos ter benefícios e como é que a cultura na fazenda poderia ajudar. E, finalmente, seria a situação de identificar vacas que valeriam a pena tomar alguma decisão durante a lactação, quando se tem, por exemplo, a mastite subclínica. Então, a ideia nossa seria abordar esses 3 pontos principais nessa nossa apresentação, bastante breve, bastante objetiva. Muito bom. A pergunta inicial para começar aquele primeiro tema, que seria a redução dos tratamentos, muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em tratar a vaca, como tratar, qual o melhor tratamento, e eu acho que um jeito da gente mudar a forma de ver isso seria responder a seguinte pergunta: seria interessante tratar ou não as vacas em qual situação, em que momento específico valeria a pena não tratar as vacas com mastite subclínica, na verdade. E daí eu teria 3 pontos que valeria a pena a gente pensar para responder essa pergunta. O primeiro deles é em relação à vaca, se a gente tem hoje conhecimento que nos ajuda a responder a seguinte pergunta: essa vaca em particular, que eu estou mostrando uma foto aqui para vocês, que o ordenhador fez o teste da caneca e identificou com mastite clínica. A gente deveria tomar decisão ou não de tratar essa vaca? Esse talvez é o primeiro ponto. E eu vou responder para vocês que hoje a gente tem estudos que mostram que algumas vacas vale a pena tratar e outras que a gente talvez deveria tomar uma outra decisão que não seja propriamente o tratamento com antibiótico. Segundo ponto é responder a seguinte pergunta: essa vaca que tem mastite, qual a gravidade da mastite? É uma mastite que demanda a necessidade de um tratamento imediato? Essa mastite poderia ser tratada com antibióticos ou um anti-inflamatório poderia ajudar essa vaca a resolver esse problema? E, finalmente, é estabelecer, para esse tipo específico de mastite, para essa vaca, para essa gravidade, existe um protocolo mais recomendado? Esse protocolo tem mais chance de acertar do ponto de vista de cura? E, para isso, nós podemos pensar em estabelecer qual que é o melhor antibiótico, antimicrobiano, existe alguma indicação melhor em relação ao número de dias de tratamento? E para todas essas perguntas, grande parte da tomada de decisão se refere a qual a causa da mastite. E, basicamente, a pergunta inicial é como é que a cultura na fazenda poderia ajudar na redução dos tratamentos ou numa racionalização. Na verdade, reduzir não necessariamente, né? A gente pode simplesmente buscar um melhor tratamento. Depende de conhecer a causa. Então, eu não vou entrar no detalhamento de como é que essa ferramenta funciona, a equipe da OnFarm está aí para responder para vocês. Mas o fato é que hoje é possível as fazendas implantarem programas de cultura na fazenda. A equipe da OnFarm tem aí exemplos, desde fazendas de 20 vacas até fazendas de 1.000 vacas, ou seja, o tamanho da fazenda em si
não me parece que é uma limitação. E daí, com esse tipo de resultado, com essa informação, é possível tomar uma decisão melhor dos tratamentos das vacas. Para entender melhor esse primeiro ponto, eu queria mostrar para vocês rapidamente dados de uma pesquisa que nós fizemos. Essa pesquisa foi uma tese de doutorado do Tomasi. Fizemos em 20 fazendas. Essas fazendas representaram um total de 4.400 vacas mês, ou seja, do ponto de vista de volume, de tamanho de amostra, foi uma amostra muito considerável. Se a gente considerar que esse estudo foi feito durante 12 meses, nós totalizamos quase 6.000 casos clínicos acompanhados. E a ideia nossa era começar a entender qual que era a situação da mastite clínica nesses rebanhos, que daria uma ideia daquilo que acontece no Brasil. E o resultado final é de que a incidência de casos por vaca por mês foi em média de 11. O que significa isso? Numa fazenda média com 100 vacas em lactação, em um mês, nesse estudo durante o ano, as vacas tiveram em média 11 casos de mastite por mês. E daí a pergunta óbvia é a seguinte: o que foi feito com essas vacas? Nós também monitoramos quais foram os tratamentos, o que foi feito, como é que foram as causas dessa mastite, e praticamente todos os casos foram tratados. Para a gente ter uma ideia de qual a característica desses casos, nós tivemos em torno de 60% de casos que eram considerados leves, são aqueles casos em que só tem alteração do leite, praticamente 35% de casos moderados e em torno de 7% de casos graves. Esse é o padrão geral. Com esses dados, nós podemos entender o seguinte, que 7% das vacas teriam que ter um tratamento imediato, porque essa vaca demandaria ou implicaria num risco de morrer, por exemplo, né, no risco de agravar, no risco da gente perder a vaca no rebanho. Só que 95% desses casos eram casos em que a gente poderia aguardar as 24 horas para tomar a decisão de tratamento. Muito bom. Do ponto de vista, então, de causas, rapidamente, naquele estudo 2018, isso nós estamos falando de alguns anos atrás, 44% foram casos negativos e 56% negativos. O que significa isso do ponto de vista de resultado? Significa que de cada 10 casos de mastite, nós temos 4, em média, que não tem uma causa identificada pela cultura microbiológica. Ou seja, são casos em que a vaca tem um sintoma, a vaca está doente, só que a gente não consegue identificar qual a causa da mastite. 56% são casos que têm uma causa. Dessa cultura positiva, né, dos 56%, nós temos 35% de gram positivos, então, dividindo esses 56%, nós temos 35%, 14% gram negativos e outros que a gente não consegue classificar. Então, vocês vejam que, mesmo nos casos positivos, a gente consegue tomar decisões diferentes de tratamento, porque hoje a gente tem estudos, e eu vou mostrar um detalhe para vocês, de que os gram negativos, pelo menos uma espécie, um grupo, responde pouco ao tratamento. O tratamento tem um efeito muito menos importante do que a resposta imune. Por outro lado, os gram positivos, entre eles os estafilococos, os estreptococos, têm sim uma demanda por tratamento com antibiótico muito evidente, tem embasamento disso. Então, isso tudo, Eduardo, amigos que estão nos acompanhando, isso tudo aconteceu em 2018. E daí nós aprendemos, entendemos, conhecemos um pouco mais sobre esses estudos. E um dado que eu gostaria de mostrar para vocês é o dado de 2020. Ou seja, será que isso se repete hoje? Ou seja, será que nós estamos falando de um estudo que foi feito numa condição controlada? E o que acontece no dia a dia, no campo? E para isso, a equipe da OnFarm me cedeu as informações de um banco de dados que eles têm de 37.000 casos de mastite clínica que foram avaliados. Ou seja, esses 37.000 casos são casos do banco de dados até março, né? Nós estamos aí com um nível de atualização muito grande. E a pergunta é, o que está acontecendo com a mastite clínica hoje? A mastite clínica reflete alguma coisa daquele grau
de estudo que nós fizemos, e é muito interessante notar o seguinte, que das amostras totais, 37% são amostras negativas. Então, é muito parecido com aquele resultado do estudo que nós tivemos, de quase 44%. Um total de 58%, muito próximo numericamente do dado que nós tivemos no nosso estudo, são positivas, e um total de 5% contaminado. Isso aqui, Eduardo, meus amigos, mostra o seguinte: a despeito disso estar sendo feito na fazenda, no dia a dia, numa rotina, nós conseguimos um altíssimo resultado do ponto de vista de amostras que podem ser aproveitadas, né? Você tem uma ideia? 3, 4, 5% é aquilo que nós temos de problemas de amostras contaminadas quando nós fazemos estudos, que tem equipe treinada, que tem gente muito bem capacitada. Então, isso aqui me dá uma informação muito importante de que os dados que estão sendo obtidos representam realmente aquilo que a fazenda tem no seu dia a dia, né? Muito bom. Então, é muito próximo o resultado que nós temos daquele primeiro estudo com estudos internacionais e com a realidade, né? Ou seja, isso aqui não é propriamente do estudo científico em que tem todo aquele controle, mas é o dia a dia, acho que o Eduardo vai falar isso depois, de mais de 500 fazendas que estão usando esse sistema. Muito bom. A pergunta é, e as causas dessa mastite, como é que elas são? Bom, considerando apenas os dados positivos, ou melhor, distribuindo melhor agora esses dados, né, entre positivos, considerando aquelas bactérias que são gram-positivas e as gram-negativas, olha só que interessante. Do total de 37 mil casos, 37 são negativos, 37 são gram-positivos e em cerca de 21% são gram-negativos, né? E os 5% contaminados. Então, você veja que esse dado dos gram-negativos é até maior do que aquele estudo nosso. E isso é uma razão muito importante, Eduardo. Por exemplo, nós sabemos que quando as amostras são congeladas, a gente perde um pouco desses dados, né? Principalmente de amostras negativas, que podem migrar aqui para esse lado negativo, né? Ou desse lado que não tem crescimento. Então, aqui dá para ter uma ideia de que hoje essa representação é uma boa representação da realidade hoje das fazendas, e eu acho que é um dos dados mais completos que a gente tem do ponto de vista de situação da mastite clínica no Brasil hoje. Muito bem. A pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte: o que significa esses casos negativos? Quase 40% dos casos negativos que não têm crescimento. A pergunta mais óbvia é a seguinte: vale a pena tratar esses casos? Esses casos têm benefício de receber um tratamento com antibiótico? E para responder essa pergunta, foi feito agora um trabalho recente lá do grupo de uma pesquisadora americana, a professora Pamela Rook, que trabalhou da seguinte forma: ela selecionou casos de mastite leve, ou seja, aqueles 7% de mastite, que é mastite leve e moderada. Aquela porcentagem de vacas que tem mastite grave, essas vacas têm que ser tratadas, não tem nenhum questionamento sobre isso. E ela pegou um total de 62 vacas que ela não tratou, ou seja, tiveram mastite, tiveram sintomas e simplesmente ela não teve nenhum tratamento. E 59 vacas teve tratamento intramamário, esse tratamento foi com antibiótico, e daí, aqui dá para perceber o efeito da produção de leite. Então, 0 seria o início do caso clínico, e ela acompanhou por 90 dias. Isso aqui mostra o seguinte: do ponto de vista de produção de leite, não tem efeito de tratar ou não a vaca com mastite clínica com cultura negativa. Em outras palavras, não se ganha nada em termos de produção. Por quê? Porque essa vaca que tem cultura negativa, ela não está respondendo quando se faz o tratamento dessa vaca. Outro dado também interessante é o dado de células somáticas. Vacas com cultura negativa que tem o tratamento, aqui nesse eixo nós temos o log da célula somática e aqui as semanas de tratamento. Dá para perceber claramente que nós temos dois conjuntos, esse do círculo branco sem tratamento e do círculo escuro com tratamento.
dá para perceber claramente que logo depois do tratamento a célula somática é bem alta, ela cai durante a primeira semana e, independentemente da vaca ter ou não a cultura negativa e ser tratada ou não, a célula somática permanece baixa, ou seja, ela não sofre influência do fato da vaca ser tratada ou não. Se a gente identificar, e o trabalho esse trabalho aqui avaliou outros dados, né? Então avaliou, olha, falha de tratamento. Tem vacas que falham mais o tratamento? Repetição dos casos, duração dos casos, ou seja, quanto tempo demora para a vaca voltar ao leite normal? Descarte dos casos. Todos esses dados não houve influência do fato da vaca ser tratada ou não. Então, talvez a primeira pergunta é, se a gente conhecer quais são as vacas que têm cultura negativa, uma primeira medida que poderia ser a gente, antes de pensar em tratar essa vaca, a gente pode monitorar durante 2, 3, tem estudos que falam até 4 dias, para aguardar que essa vaca retorne à produção de leite normal, porque uma vez que não tenha sido identificado bactéria, a grande maioria desses casos são casos em que a vaca responde de uma forma contra a bactéria que invadiu, que causou a mastite, e de forma geral, nesse período de dia, ela recupera sem necessidade de tratamento. O grande benefício aqui é reduzir o custo do descarte de leite. Então, respondendo à primeira pergunta, como é que a gente reduz o custo? Para cada 10 tratamentos, a gente tem um potencial de 3 a 4 vacas que poderiam, antes de serem tratadas, a gente aguardar. Então, essa é a primeira resposta. Considerando agora os agentes específicos, eu peguei aqui somente os casos positivos, né? Somente aqueles casos que a gente tem identificação. E daí, esse é a distribuição do tipo de agente causador dos casos de mastite clínica. Então, olha só que curioso, que interessante. Nós temos aqui o agente que mais foi identificado nesse banco de dados da OnFarm, tem quase 25%, que é esse grupo de Streptococcus agalacti e disgalacti. Eles não são separados aqui, então a gente agrupou eles dois juntos. Os Staphylococcus não áureos, 15%, Streptococcus ubris, 13%, outros gram-positivos, 11%, e daí entra o Staphylococcus aureus. Então, vocês vejam que Staphylococcus aureus é uma das grandes preocupações do ponto de vista de mastite subclínica, mas do ponto de vista de mastite clínica, de cada 10 casos, um dos casos positivos, obviamente, um deles é causado por Staphylococcus aureus. E, de forma interessante, aqui, quando a gente considera só os casos positivos, praticamente 24% Escherichia coli, Klebsiella e outros gram-negativos representam esse total de casos gram-negativos. Aqui vale, acho que um posicionamento muito interessante, que é o seguinte: quando a gente não tem esse conhecimento, o que a gente teria que buscar é um antibiótico que conseguisse agir em todos esses casos, o que é praticamente inviável da gente obter, né? Hoje a gente sabe que tem antibióticos que têm ação melhor nos gram-positivos, tem um grupo que tem ação melhor nos gram-negativos, e hoje a gente tem conhecimento de que alguns agentes não respondem. Por exemplo, prototeca, levedura, alguns agentes que não respondem aos antibióticos que a gente normalmente usa. Então, vocês vejam que aqui, além do potencial dos negativos, nós temos um potencial de tratar de forma diferente quase 1 em cada 4 vacas que tem mastite clínica e os casos são positivos. Um dado curioso é esse dado aqui dos gram-negativos. Entre esses dois, Klebsiella e Escherichia coli, vale a pena tratar essas vacas? Essas vacas, elas respondem aos antibióticos que a gente tem normalmente? E para responder isso, tem também uma outra parte do estudo da doutora Pamela, que fez exatamente o mesmo protocolo que nós já descrevemos, que ela selecionou vacas com mastite causada por Escherichia coli, então ela fez a cultura, identificou as vacas, e um grupo por Klebsiella. E daí ela fez o seguinte: cerca de 56 casos com Escherichia coli, 54 com Klebsiella, e
Uma parte desses casos, cerca de um terço, ela deixou sem tratar, ou seja, não fez nenhum tratamento, tratamento zero, tratamento controle. E 2 grupos foram tratados por, os outros 2 terços, né, desses grupos foram tratados com 2 ou 8 dias de antibiótico. Foi juntado esses 2 grupos, né, de tratamentos, porque o antibiótico, 2 ou 8 dias, praticamente teve um resultado similar. E esses foram os resultados que foram obtidos. Aqui nós temos os dados da Escherichia coli, tratado e não tratado. Então, os tratados foram agrupados, e da Klebsiella, tratado e não tratado. Então, olha só que coisa interessante. Na Escherichia coli, os casos que foram tratados curaram praticamente todos, 98%, e os casos não tratados, casos leves e moderados, nós tivemos 97% de cura, o que claramente indica que essa bactéria em particular responde pouco ao antibiótico, os antibióticos que a gente tem disponível. Aqui foi usado o Ceftiofur, que é um antibiótico que tem uma ótima ação contra gram negativo quando é usado intramamário. Já a Klebsiella, 70% dos casos foram curados quando foi tratado com antibiótico, qualquer um dos 2 protocolos, e os não tratados, 18%. Então, aqui, a mensagem final é de que, mesmo dentro do grupo dos gram-negativos, vale a pena saber aquilo que é Klebsiella e aquilo que é Escherichia coli e aquilo que é Klebsiella, porque a Klebsiella é muito vantajoso o tratamento com antibiótico, por outro lado, a Escherichia coli provavelmente não. Obviamente, nós estamos falando sempre de casos leves e moderados. E para responder outra pergunta, o que a gente tem de pesquisa em relação ao período de 24 horas? Essas vacas que esperam as 24 horas da cultura trazem algum tipo de risco para a vaca? E daí nós temos uma série de estudos, eu vou mostrar aqui um compilado de vários estudos de duração de cura clínica. Então, tratamento imediato ou tratamento seletivo? O seletivo é quando se espera as 24 horas para tomar a decisão. Não tem diferença da duração da cura. Do ponto de vista de cura bacteriológica, vocês veem também que não tem diferença. A mesma resposta em termos de cura, de desaparecimento, de eliminação da bactéria, acontece se for tratado todas as vacas de forma imediata ou somente aquelas vacas que são tratadas, que necessitariam o tratamento, que são as gram-positivas. Em termos de produção de leite, também os estudos mostram que não tem diferença, ou seja, durante o período, logo após o caso clínico, não tem diferença em tratar imediato ou esperar 24 horas. Célula somática também, 230 ou 250 mil, não tem diferença. E descarte de VAX em torno de 17%, 16%. Isso aqui é um compilado de 1, 2, 3, 4, 5 estudos que dão essa base de que hoje tem uma boa segurança para quem toma essa decisão de aguardar pelo menos as 24 horas antes de tomar a decisão de tratamento, para que possa ser feita a cultura na fazenda. Para a gente finalizar essa primeira etapa e responder o seguinte: quanto que vale a pena tratar uma determinada vaca em função da causa da mastite? Nós podemos agrupar em 2 grupos principais. O que os trabalhos mostram para nós são o seguinte: as vacas negativas, ou seja, não tem crescimento, ou seja, essa vaca tem sintoma, mas quando é feita a cultura, não tem identificação de bactérias. Entre 75% e 85%, a vaca se cura de forma espontânea sem tratamento. A Escherichia coli varia de 80% a 95%. Nós temos aqui um estudo, né, que eu mostrei agora, que chegou a 98%. A Klebsiella, isso já cai para uma taxa próxima aí de 40%, entre 25% e 60%. Tem estudos que falam até menos. Streptococcus ambientais, menos o Streptococcus agalactiae, nós estamos falando da ordem de 30%, e finalmente Staphylococcus aureus, que a taxa de cura é muito baixa, a taxa de cura praticamente ela é desconsiderada. Então, se a gente considerar o que vale a pena fazer com esses 2 grupos, tratar ou eventualmente usar anti-inflamatório, né? A gente poderia considerar esse grupo aqui
da Staphylococcus aureus, Strepto e adicionar Klebsiella, que é um gram-negativo, com recomendação de tratamento intramamário, como a primeira opção logo depois do resultado. E esses dois grupos, negativos, Escherichia coli e outros gram-negativos, a gente poderia pensar que a melhor estratégia poderia ser aguardar a vaca curar, enquanto isso usar algum anti-inflamatório não esteroidal. Um detalhe interessante é de que nesse grupo dos tratamentos a gente poderia também incluir as amostras contaminadas. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente tem uma contaminação, significa que tem pelo menos 3 bactérias que cresceram na amostra, e daí a gente não sabe se aquela bactéria veio de uma contaminação ou da própria vaca. Então, na dúvida, a gente poderia incluir toda a contaminação nesse grupo aqui também, por uma questão de precaução, por uma questão de segurança. Ou seja, na dúvida, é melhor tratar do que não tratar. Para a gente encaminhar possíveis protocolos que podem ser utilizados nessa situação de ter a cultura na fazenda e ter na mão esses dados, o primeiro protocolo de mastite que uma fazenda pode utilizar é quando não tem esses dados, é o chamado protocolo no escuro. E daí nós fizemos 2 estudos do nosso grupo que avaliamos cura clínica e cura microbiológica. Então, quando a gente trata todos os casos indistintamente, independentemente de ter ou não a cultura no momento, ou seja, trata sem saber, a média de cura clínica e microbiológica em 2 estudos é da ordem de 70%. O que isso significa? Que quando a gente agrupa todos os casos, negativos, positivos, gram-positivo e gram-negativo, nós temos uma superestimativa de taxa de cura. Por quê? Porque 40% desses casos aqui são casos que teriam uma resolução, que curariam clinicamente, ou até em termos de cura bacteriológica, microbiológica, mesmo sem tratamento. Então, esse é a parcela dos tratamentos que nós literalmente jogamos fora. Por quê? Porque, como a gente não sabe, tem que ser feito exatamente isso, tem que ser tratado. Hoje, a gente tem essa disponibilidade de ter uma nova ferramenta. Para mostrar o que é possível fazer em termos de tratamento, um dos possíveis protocolos que podem ser feitos é estabelecer passos. Então, qual que é o protocolo, talvez, que possa ser feito com base nas informações só da fazenda? Esse protocolo de identificar as vacas com mastite grave. Ou seja, vaca teve mastite grave, a recomendação é não espera a cultura, não tem que ter nenhuma outra informação, porque essa vaca demanda um tratamento imediato. O tratamento imediato envolve hidratação da vaca, envolve antibiótico injetável, porque essas vacas têm um grande risco de ter uma bacteremia. Anti-inflamatória, essa vaca está numa condição de desconforto, de dor, uma condição de bem-estar muito ruim, então é recomendado o anti-inflamatório não esteroidal e, finalmente, o antibiótico intramamário, que é o menos crítico, é o menos importante dessa lista, né? E, de forma geral, a gente tem uma chance de recuperar. As vacas podem chegar aí a óbito, mas essa é a situação que tem que ser feito o tratamento de forma imediata. Outra situação é aquela situação na qual, mesmo sem ter a cultura, ou seja, somente sabendo as informações da vaca, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: essa vaca, vale a pena tratar essa vaca? E daí nós temos 2 informações que as fazendas podem ter, e pelo que eu vi, que eu acho que o Eduardo vai falar depois, uma forma da gente ter esses dados, essas informações, é conseguir fazer com que a gente tenha um acesso rápido a isso, né? Ou seja, buscar essa informação, seja via um aplicativo, seja via um programa, seja via algum tipo de gestão de informação. E daí os 2 pontos importantes são o histórico da vaca e a idade. E o que nós temos de informação hoje de pesquisa é de que vacas que tenham no seu histórico mais de 3 casos na lactação no mesmo quarto, ou que tem um histórico de mastite
subclínica com célula somática alta acima de 2 meses, são vacas que vão ter uma chance de cura baixa, bastante baixa. Ou vacas que tenham, por exemplo, identificação de micro-organismos que não crescem normalmente ou que não respondem aos antibióticos, né? Então, exemplo aqui de prototeca, a gente tem outros agentes. Qual seria a recomendação para essa vaca? Somente pelas características dela. Tem fazendas que têm feito o que hoje é conhecido como a coisa mais conservadora que tem, que é, olha, não vale a pena tratar essa vaca porque a chance de recuperar é muito baixa. Mas eu posso manter essa vaca em ordenha, separar essa vaca e aguardar ver se essa vaca consegue ter algum tipo de resposta. Uma segunda opção para algumas vacas que pode valer a pena é a secagem permanente, né? Muita gente chama de matar o quarto, que nada mais é do que secar o quarto do ponto de vista de produção de leite, e finalmente o descarte da vaca, que é talvez a medida mais cara que a gente tem, né? Do ponto de vista de protocolo, quando a gente tem a cultura na fazenda, quando for leve e moderada, logo após a identificação do caso, a recomendação seria: é possível fazer alguma coisa para melhorar o bem-estar da vaca e assim tornar esse caso com a chance maior de sucesso? Sem dúvida, anti-inflamatório hoje é uma área que tem já alguns estudos, tem estudos que mostram que tem benefício. Vou dar um exemplo de um trabalho que foi feito com meloxicam, que aumentou a chance de cura microbiológica de casos clínicos leves e moderados. Eu sei que tem pesquisas no Brasil já que fala que não tem efeito, ou seja, essa é uma medida que pode ser usada e tem talvez o principal fundamento de garantir algum grau de melhoria de bem-estar e de possibilitar fazer algum tipo de tratamento para ajudar a vaca. Esse talvez seria a função principal. Depois das 24 horas, então, se for um caso negativo, ou seja, dentro daqueles 40% dos casos que não tem resultado positivo, ou seja, não cresce nada na placa, ou quando a gente identifica na placa o gram-negativo, Escherichia coli ou os outros gram-negativos, a recomendação seria aguardar pelo menos 36 horas. Hoje tem estudos que falam até em 4 dias, e provavelmente nós vamos ter o seguinte resultado: 95% dessas vacas que não têm crescimento vão ter o sintoma reduzido e 5% não. Esses 5%, a gente poderia pensar o seguinte: será que essa vaca tem alguma bactéria que não conseguiu crescer no meio? O que a gente pode fazer com essa vaca? Talvez tratar essa vaca com antibiótico seja uma das possibilidades. Então, essa é a recomendação. Se depois de 3, 4 dias essa vaca não eliminou os sintomas, usar antibiótico talvez seja o melhor que a gente possa fazer para essa vaca e não esperar mais tempo do que isso. Com relação à Klebsiella, esse é um micro-organismo que hoje tem tido um crescimento em muitas fazendas. É uma transmissão geralmente a partir de esterco, a partir da cama, a partir do local onde a vaca deita. Os estrep também têm essa característica, né? E ambos os grupos, Klebsiella ou o grupo dos Streptococcus agalactides galacti, e também outros gram-positivos e os casos contaminados, todos esses a recomendação é: vale a pena tratar com antibiótico. Aí a escolha do antibiótico pode depender do tipo de agente, né? Nós podemos eventualmente criar uma lista de antibióticos como primeira escolha para Klebsiella, antibióticos como primeira escolha para Streptos, e tratar intramamário de 3 a 4 dias. Como nós estamos falando de um grupo de tratamento que vai demandar necessidade de descartar leite, etc., nós temos aí uma resposta com tratamento de cerca de 70%, ou seja, de cada 7 casos, de cada 10 casos, 7 são curados, e já nos estreptos pode chegar a ter 90%, 95%. Para a gente finalizar o tratamento, o protocolo, Staphylococcus aureus, que vocês se lembram que não é o agente principal de mastite clínica, mas mesmo assim vai aparecer, vai acontecer. E o Streptococcus aureus, que é uma mastite muito comum, mastite clínica,
esses são os dois agentes com maior grau de dificuldade que o protocolo poderia ser diferente. Do ponto de vista de estudos, o que existe hoje de recomendação é de que esses agentes têm uma recomendação de um tratamento mais prolongado, tratamento estendido, tratamento prolongado de pelo menos 5 a 6 dias. Isso pode ser estendido até 8 dias, tem os estudos. Talvez 5 a 6 dias seja o intervalo mais usado, mais recomendado, que tenha uma boa retorno em termos econômicos. Então, dependendo da vaca, dependendo das características de histórico, a taxa de cura do áureus pode chegar até 50%, em uma estimativa relativamente otimista. Quanto mais nova a vaca, mais próximo disso. Quanto mais velha, menos. E o Streptourubris por volta de 70%. Com relação ao primeiro ponto da nossa conversa, que é, bom, nós temos como reduzir os casos os tratamentos, sem dúvida. Tratamento seletivo dos casos de mastite clínica é uma das possibilidades quando se tem esse dado da cultura na fazenda. Falando agora de um segundo ponto, eu queria... eu não sei, eu acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Porque apareceu a enquete. Se vocês quiserem ir respondendo aí, eu vou falando um pouquinho sobre nosso próximo assunto. Quando a gente observa os dados da prevalência dos casos de mastite subclínica, pegando ainda o banco de dados da OnFarm, que também tem essa distinção, né, entre clínica e subclínica, nós vamos ver o seguinte, que a distribuição é um pouco diferente do que da mastite clínica. Então, o que a gente pode esperar de cara é de que nós vamos ter uma menor porcentagem, uma porcentagem muito menos significativa dos gram-negativos. Então, vocês vejam que ao invés de 25%, nós temos aí por volta de 10%, né? Na verdade, 12% de gram-negativos. E a grande maioria da mastite subclínica é causada principalmente pelos estáfilos não áureos, Streptococcus galacti e Staphylococcus aureus. Se a gente somar esses três grupos, né, nós estamos falando aí de praticamente 50% dos casos de mastite subclínica são causados por esses agentes, sendo eles principalmente o A. galacti e o aureus contagiosos e os outros, de forma geral, ambientais. A pergunta é, o que eu faço nessa situação? O que uma fazenda pode fazer quando tem célula somática alta no tanque, tem impacto do ponto de vista de alta célula somática? O impacto direto é redução de produção. Nós temos estudos aí que mostram de redução de produção de 1 a 3 litros dia por vaca com célula somática alta. E a pergunta é, o que pode ser feito com essas vacas? Considerando, então, a mastite subclínica, o que esses rebanhos poderiam fazer? Esses rebanhos que têm célula somática alta, eu diria aí acima de 200 mil, mas hoje a média dos rebanhos do Brasil é por volta de 450 a 500 mil células. Para resolver esse problema, a primeira medida é implantar uma rotina de célula somática individual mensal. Isso é recomendável por pelo menos 2 meses consecutivos para que a gente tenha uma visão um pouco mais completa do rebanho. Alternativamente, a gente poderia pensar no CMT, mas eu acho que a rotina de célula somática individual mensal talvez é a recomendação mais interessante que a gente possa fazer. Do total das vacas que estão no rebanho, quando se tem a célula somática, nós podemos identificar quais as vacas têm célula somática alta. Nós podemos selecionar, dependendo da situação do rebanho, vacas acima de 400, vacas acima de 500, vacas acima de 1 milhão. E daí a pergunta é, o que eu faço com essas vacas? Qual a medida, qual é a rotina de trabalho que eu poderia fazer com essas vacas? E daí, essa medida basicamente também depende da causa da mastite. Então, a recomendação em termos de rotina seria identificar as vacas com célula somática alta. Essas vacas, eu sei que a amostra composta dela tem célula somática alta. Para identificar o quarto,
recomenda-se realizar o CMT. Uma vez identificado pelo CMT qual quarto é positivo, nós podemos, usando a cultura microbiológica, aí nós podemos usar a cultura microbiológica, seja a cultura na fazenda, seja a cultura no laboratório, identificar que tipo de causa. Nós podemos claramente ver que nós temos 15, 20% das vacas que podem ser Staphylococcus aureus, Streptococcus. Também nós temos uma possibilidade de identificar uma grande porcentagem, ou não, olha, essa é uma vaca que a gente tem um agente que não responde a nenhum tipo de medida. Staphylococcus aureus, o que eu poderia fazer? Segregar, fazer linha de ordenha, aguardar secagem, ou se é uma novilha ou uma primípara pós-parto, a gente poderia até pensar em tratar essas vacas. O Streptococcus agalacticae é uma medida que recomenda-se o tratamento na lactação. Então, essas vacas com mastite subclínica e celossomática alta, o que a gente poderia fazer como medida simples é um cálculo muito simples, que é calcular quanto que essas vacas contribuem para o tanque. Nós temos um grupo aí de 10, 15, 20% das vacas que tem um impacto do tanque, que vale a pena a gente identificar quais são e o que fazer com elas. É possível que a gente também consiga identificar o que é vaca crônica, o que é vaca nova infecção. Em outras palavras, nós temos um problema de vacas crônicas, que são vacas que já estão no rebanho há muito tempo, ou não, é um problema de novas infecções. E a partir daí, essas vacas podem ser selecionadas para a cultura microbiológica de acordo com a característica mais prioritária do rebanho. Olha, o problema principal são as vacas velhas, crônicas. Provavelmente essas vacas nós vamos ter pouco para fazer com essas vacas. E dependendo da cultura, se for mastite contagiosa, tem claramente a recomendação de linha de ordenha. Se for Streptococcus agalacticae, nós podemos pensar em tratamento. Então, Marcos, mas nós vamos reduzir o custo fazendo tratamento de agalacticae? Sim, porque essa é a vaca que está tendo uma alta perda de produção de leite e essa é uma vaca que responde muito bem ao tratamento. Nós reduzimos a sua infecção. E, finalmente, vacas que nós podemos esperar a secagem ou descartar. Esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é a secagem seletiva, só para passar o conceito principal, Eduardo, a pergunta talvez é a seguinte: secagem seletiva é uma coisa do futuro ou do presente? E, para isso, eu gostaria de separar em dois grupos bem distintos. Um grupo é o grupo de rebanhos que já tem célula somática baixa, média de menos de 200, 250 mil, e rebanhos com célula somática alta, ou seja, rebanhos que ainda têm problema de mastite contagiosa, mastite subclínica. Só para vocês terem ideia, um dado lá da Clínica do Leite, que é um dado que eu acho que deve ter mudado pouco. Nós temos aí em torno de 48% dos rebanhos que eles analisaram com menos de 400 mil. Ou seja, nós temos aqui provavelmente entre 20% e 25% dos rebanhos que chegaram no nível de controle bom. E, por outro lado, nós temos ainda rebanhos que têm célula somática alta, ou seja, que a prioridade não é pensar em secagem seletiva. Nós fizemos um estudo muito recente, em 2019, que a gente fez uma avaliação de protocolo de secagem e nós avaliamos cerca de 2.000 quartos mamários antes da secagem e pós a secagem. Nesses rebanhos, 85% dos quartos eram negativos, ou seja, eram caracteristicamente rebanhos com célula somática baixa, e nessa situação, eu acho que a secagem seletiva é presente. Para esses rebanhos, a secagem seletiva seria um futuro. Então, vamos pegar primeiro aqueles rebanhos com célula somática alta. O que esses rebanhos têm que fazer com rotina? Manter um protocolo de secagem com tratamento de vaca seca de todas as vacas, usar selante, e essa é a recomendação geral. Rebanhos com célula somática baixa, você vê que aí a gente já começa a ter um grau de detalhamento maior. Primeira coisa se esses rebanhos têm célula somática baixa, vou passar para cá, a primeira eles têm de célula somática individual? Não. Continua fazendo o tratamento de vaca seca para todas as vacas.
Esses rebanhos têm o tratamento, têm o histórico dessas vacas com mastite subclínica individual, ou seja, eu sei qual vaca é crônica, qual vaca é nova, qual vaca que está limpa? Sim. Então, essas vacas que ao longo dos últimos 3 meses, antes da secagem, e que não têm histórico de mastite clínica, essas são vacas que a gente poderia pensar em fazer a secagem seletiva. Secagem seletiva nada mais é do que essas vacas nós podemos fazer um CMT, né? Pode-se ou não usar a cultura, e aqui eu diria que fazer a cultura com o cultura na fazenda seria uma boa medida de reduzir a chance da gente deixar alguma vaca que necessite tratar para trás. Então, se for cultura negativa, tem um alto risco ambiental e, consequentemente, não tem demanda para o tratamento de vaca seca, e sim somente a secagem com o selante de teto. Então, vocês vejam que, se nós conseguirmos ter rebanhos, então, primeiro, o rebanho tem que ser com célula somática baixa. Historicamente, célula somática baixa. O rebanho tem que ter disponibilidade de dados de célula somática. E a gente pode fazer com que essas vacas que se encaixam nesse critério, célula somática baixa, sem história de mastite, nós podemos usar a cultura como uma ferramenta de garantia de que essas vacas vão ser adequadamente secadas. Para finalizar, vacas no pós-parto, nós podemos pensar também que poderia ser um tipo de monitoramento. Então, aqui nós podemos pensar em primíparas e multíparas. Essa vaca, para tomar uma decisão pós-parto, poderia ser feita uma coleta de amostra e cultura na fazenda logo nos primeiros 5 dias pós-parto. Se forem vacas com mastite contagiosa ou que tiveram histórico na secagem, pode-se pensar em algum tipo de protocolo de tratamento. Por exemplo, vacas com Staphylococcus aureus que precisam ser separadas. Esse talvez é um momento muito crítico, muito sensível para muitos rebanhos. E aqui nós temos uma ferramenta que nos ajuda a usar essa possibilidade da cultura na fazenda para mais uma tomada de decisão. Eduardo, eu acho que eu passei um pouquinho do limite aí do tempo. Espero que tenha ficado a mensagem de que cultura na fazenda, além de tratamento, nós temos uma série de outras oportunidades, e à medida que a gente conhece, que a gente entende um pouco mais como é que funciona essa ferramenta, muitos rebanhos podem começar a usá-la em outras áreas dentro da fazenda. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Para mim foi uma satisfação estar aqui com vocês e espero que a gente consiga continuar esse nosso papo aqui e trazer um pouco de informação, um pouco de informação de qualidade aí para os nossos participantes. Muito obrigado. Excelente, professor Marcos. Acho que foi muito bem explicado o que pode ser feito para reduzir custo nesse período crítico que estamos passando, né? Então, acho que foram abordados aí 3 pontos centrais, né? Reduzir custo com tratamento de mastite clínica. Então, o cara que faz a cultura na fazenda, ele pode deixar de tratar aí, segundo o que foi mostrado, cerca de 50% das mastites, né? Então, deixar de tratar praticamente metade dos casos clínicos. O segundo ponto que o senhor abordou seria tratamento de mastite subclínica, principalmente causada por H-Lact. Então, dessa forma, prevenindo com que as vacas sadias se infectem por esse agente contagioso e possibilitando também redução da CCS pela fazenda, e aí possivelmente uma bonificação pelo laticínio. E um terceiro ponto seria esse de terapia seletiva de vaca seca. Então, acho que para quem estava se perguntando, né, o que poderia ser feito com relação à qualidade do leite, à mastite, onde que ele poderia talvez investir para ter um bom retorno, onde que ele poderia apertar o parafuso, né, nesse tempo de crise, eu acho que foram três pontos bem bacanas. Eu queria pegar aqui, professor, ao longo da sua apresentação tiveram algumas enquetes.
É, eu estava até um pouco curioso para saber a resposta, né, que haveriam. Uma enquete aqui que me chamou a atenção que foi feita para você que é produtor ou técnico, quais práticas você já adota no controle da mastite? E aí Legal. Boa pergunta. houve aqui o resultado de cerca de 40%, 39% já realiza cultura na fazenda e 30% já realiza cultura no laboratório. Então, 70% já tem acho que um bom grau de monitoramento da mastite no rebanho. Eu acho que isso reflete, primeiro, talvez o público um pouco seleto que estamos lidando aqui, né? Sem E dúvida, sem dúvida. também, pois é, e a importância que o pessoal está vendo no uso da cultura para monitoramento da mastite. Eu queria só reforçar, Eduardo, que a cultura do laboratório ela continua sendo a ferramenta padrão, a ferramenta indispensável, né? E as pessoas que usam a cultura no laboratório, eu acho que não tem nenhum efeito negativo, muitas vezes, de usar essas duas ferramentas, porque o grande benefício da cultura na fazenda é a tomada rápida de decisão, é a capacidade de você, em 24 horas, conhecer essa informação e tomar. Agora, a cultura do laboratório, ela tem talvez um outro enfoque, tem um outro tipo de abordagem, né? Nós teríamos que conversar em mais um período de tempo para a gente poder esmiuçar. Mas eu fiquei também contente com esse resultado. Agora, uma outra aqui que me chamou a atenção, a segunda pergunta, né, foi: você conhece algum produtor que já realiza terapia seletiva na secagem? E mais de 35% respondeu que sim. Então, olha, Muito eu não bacana, muito esperava isso. bacana. É impressionante, porque, Eduardo, muitas vezes a gente fala com pessoas de fora do país, etc., e parece que o Brasil é um mundo totalmente diferente. Não, e cada vez mais a gente tem fazendas que são fazendas tão boas quanto qualquer fazenda em qualquer lugar do mundo, né, que usa a tecnologia mais moderna, mais avançada, que está trabalhando aí com médias de desempenho de vaca, de econômico, que concorre com qualquer lugar do mundo. Uhum. Pois é, olha, eu me surpreendi, eu me surpreendi com essa resposta, mas muito bacana, né? Vivendo e aprendendo. Bom, vamos partir um pouco para as perguntas do pessoal aqui, professor. Vamos lá, vamos Então, lá. aqui, vamos privilegiar o nosso primeiro participante que fez pergunta, que é o Rafael Oliveira. Ele perguntou se a vacinação para mastite também pode ser uma estratégia para reduzir custo, pensando em gravidade dos casos clínicos. O que o senhor acha? Eu acho que essa é uma pergunta muito, muito legal. A vacinação, ela é uma ferramenta auxiliar, né? Ou seja, quando ela é implantada junto com outras medidas, ela é eu considero uma boa ferramenta. Considero que é uma ferramenta que ajuda, sim, a reduzir custos. No caso da mastite, mastite ambiental, né, causada por Escherichia coli, ela reduz a gravidade. Então, hoje a gente tem estudo muito bem embasado, muito sólido, de que reduz gravidade, tem estudo que fala até que melhora a composição do leite, tem estudos que mostram um benefício quando a vaca tem um desafio grande, ou seja, quanto maior o desafio ambiental, mais chance a vaca tem de ter benefício. Além disso, o risco da vaca morrer é reduzido de forma bastante, bastante grande. Por outro lado, quando o rebanho tem problema de Staphylococcus aureus, das várias medidas que podem ser feitas, talvez a vacinação é uma delas. Eu não diria que é a primeira, que é a prioritária, mas eu diria que ela se encaixa com outras ferramentas como a segregação das vacas, uma boa secagem, descarte de vacas que a gente não tem nenhuma chance, que elas são crônicas e muitas vezes são as fontes de transmissão. Então, junto com a série de coisas, a vacinação me parece que encaixa muito bem. Aí eu acho que tem muito sentido a cultura no laboratório, na fazenda, para identificar o problema da fazenda é o áureos, ou o problema é o ambiental, ou o problema... Porque se for o Uber, hoje, né, é onde
saiba, a gente não tem. Talvez no futuro a gente deve ter aí. Ou, olha, não, o problema aqui é a galáctea. Não, olha, não é vacinação, é tratamento. Perfeito. Acho que esse ponto é muito importante lembrar que, além da gravidade, tem que ter uma ideia de qual patógeno, né, que está causando a mastite, porque a vacina ela não abrange todos os patógenos e ela não é exclusiva da gravidade em si, né? Sim, para algum agente que resulta naquele caso mais grave, mais agudo, né? Exatamente, exatamente. E vale a pena falar nesses tempos aí de coronavírus, né? Que vacinas virais têm um nível de eficácia extremamente alto. Então, assim que descobrir uma vacina para esse vírus, resolve o problema, né? Agora, doenças bacterianas, que é o caso da mastite, a gente não adianta esperar que nenhuma vacina vai ter 99, 100% de eficácia. Essas vacinas têm aí uma eficácia chamada de moderada, né? Entre 50%, 60%, até 70%. Mas, mesmo assim, elas têm um papel dentro do controle da mastite. Perfeito. Então, vamos lá para... Antes da próxima pergunta, o pessoal aqui do marketing já puxou minha orelha e falou, avisa que no final das perguntas vai ter até uma surpresa para o público. Eu falei, opa, então deixa eu avisar aqui, não vai embora não, pessoal. Então é o seguinte, outra pergunta aqui da Júlia Baroni, ela pergunta se em fazendas onde a maioria das mastites clínicas são causadas por bactérias gram-positivas, se o uso da cultura na fazenda ainda se justificaria nesses casos. Eu penso que sim, mas com um grau de benefício de não tratar ou de tratar somente os gram-positivos, né, muito menor. Então, eu vejo o seguinte, tem pesquisadores que talvez tenham uma postura de que, olha, a cultura na fazenda só se aplica para uma fazenda que chegou num nível de controle muito bom. Eu até entendo que nessas fazendas o benefício é muito mais evidente, é muito maior. Agora, se a gente pensar do ponto de vista de investimento e retorno, se justificar, por exemplo, olha, a fazenda não tem 40% de casos negativos, mas tem 20%. E nesses 20%, você tiver uma melhor decisão de tratamento, aplicar um protocolo, por exemplo, conseguir segregar vacas com mastite contagiosa, né? Então, se tem muita mastite causada por gram positivo, é muito possível que a gente tenha problemas de mastite contagiosa. E outro problema, muitas vezes tem rebanhos que têm muita dificuldade do acesso ao laboratório. Então, eu penso que uma grande parte das fazendas, mesmo que não tenha esses 40% de negativos, podem ter o benefício por tomar uma decisão mais acertada dessas vacas com mastite causada por gram positivos. Seja por ser mastite ambiental, então ele já tem clareza de que muitas vezes, olha, vale a pena fazer algum tipo de manejo voltado para o ambiente. Muita gente toma a decisão de construir um composto, de melhorar o ambiente, com base de que naquele sistema ele não consegue melhorar, por exemplo, o Ubris, né? Claramente hoje, quando você tem barro, lama, etc., o Ubris é um dos grandes desafios. Vai resolver com a cultura na fazenda? Não. Mas você veja que é uma etapa que a pessoa pode ter de benefício. Eu penso o seguinte, eu acho que cada fazenda deve fazer uma determinada avaliação. De forma geral, mesmo as fazendas que têm uma maioria, uma porcentagem muito grande de gram-positivos, existe uma parcela de vacas que são negativas. E mais, o que você vai fazer em termos de protocolo para essas vacas positivas? E se tem muita vaca com áureos, na mastite clínica, essas vacas vêm lá da mastite subclínica. O que vai ser feito? Perfeito. Excelente. Eu acho que talvez até você falou do áureos agora, um ponto que até passou pela minha cabeça. E se grande parte dessas mastites clínicas forem causadas, por exemplo, por agalacte, que é o que a gente viu que, pelos dados da OnFarm, cerca de 1/4 das mastites clínicas são causadas por agalacte. Então, talvez, onde o controle de uma bactéria contagiosa altamente excretada no leite, o tempo entre coleta e diagnóstico e tratamento, ele é fundamental,
talvez a cultura na fazenda também ajude no controle, por exemplo, de H-Lacte, né? Então, Não, eu acho que a pergunta, você pode repetir o nome, Eduardo? é Júlia Baroni? Júlia Baroni. A pergunta da Júlia é muito boa, porque tem pessoas que falam assim, poxa, Marcos, olha, eu conheço o rebanho, mas o problema lá é que tem muita mastite contagiosa. Realmente, ele vai ter muito mais benefício do ponto de vista de deixar de tratar ou tratar os negativos se tiver menos mastite contagiosa, é verdade. Mas a pergunta é, como é que você vai resolver esse problema da mastite contagiosa? Uhum. Talvez a cultura ajude, principalmente nessa decisão rápida, né, Eduardo? Hoje que a gente tem com as 24 horas. Perfeito. Vamos aqui para mais uma. O Carlos Gonçalves está perguntando se justifica fazer antibiograma para tratamento de mastite e se no caso do H-Lacte, qual seria a melhor base para tratamento dessa bactéria? É uma ótima pergunta também. Hoje, o que a gente tem de estudo é de que o antibiograma ele tem ajuda muito pouco a gente a selecionar antibiótico para tratamento de mastite. A grande razão para isso é de que os antibiogramas, a gente não tem padrão para mastite, a gente tem muita dificuldade de relacionar aquilo que acontece na placa, no antibiograma, com aquilo que acontece quando se trata a vaca. Então, no frigir dos ovos, o dinheiro gasto no antibiograma tem muito pouca chance de retornar para escolher melhor algum tratamento. Então, eu, pessoalmente, e isso é um padrão talvez de muitos pesquisadores, é melhor não usar, porque a chance de você ter retorno disso é muito baixa. Por outro lado, a segunda parte é do H-Lacte. Hoje, talvez as melhores opções de tratamento de H-Lacte talvez sejam os beta-lactâmicos, né? Hoje a gente tem penicilinas, tem cefalosporinas, tem um estudo recente aí do grupo do professor Pantoja que avaliou intramamário, cefalosporina e teve um resultado aí com penicilina de acho que quase 90%, com cefalosporina até mais do que isso. Ou seja, hoje tem opções no mercado aí com alguma segurança de ter 90%, 95% de resultados positivos do H-Lacte. Uhum. Se o senhor me permitir até fazer um adendo, nesse estudo do Pantoja, eu acho que ele compara inclusive a aplicação intramuscular para tratamento de Exato, H-Lacte, que é uma exato. pergunta muito frequente, né? E mostra Exatamente. claramente que a eficiência diminui muito e que é indicado o uso de intramamário para tratamento de H-Lacte, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Então vamos aqui para mais uma da Tainá. Ela pergunta se vacas com alta CCS, depois de realizado o exame de CMT e identificado o quarto mais afetado ou o quarto reativo ao exame de CMT, como realizar a coleta da amostra? Uma por vez, uma por vaca, uma por teto? Acho que ela quis falar nesse sentido, né? Uhum. Se a gente pensar numa vaca com mastite subclínica, né, ou seja, célula somática alta, identificou a vaca com mastite subclínica, o próximo passo seria fazer o CMT dessa vaca para identificar o quarto. A gente pode tomar dois caminhos. E daí tem caminho que ganha em algum ponto e perde no outro. O caminho que você tem menos trabalho é coletar uma amostra composta. Esse caminho é um caminho que tem uma menor chance de isolamento do agente. Então, a realização do CMT é para aumentar a chance de identificar a bactéria na amostra de leite. E daí, o que a gente pode fazer? Se tiver um quarto positivo, coleta só daquele quarto e manda para o laboratório ou faz na fazenda. Se tiver 2 quartos, coleta dos 2 quartos. Eu acho que esse talvez é o melhor caminho do ponto de vista de aumentar a chance de tomar, de ter um isolamento positivo. E mesmo nas amostras, Eduardo, de mastite subclínica, tem uma porcentagem de vacas que não cresce. E essa porcentagem, às vezes, é relativamente alta. Aí tem várias razões. Uma das razões é que aquela bactéria está em uma quantidade muito pequena, uma contagem muito baixa. Tem bactéria como o aureus, que ela tem um padrão cíclico. O que significa isso? Olha, tem determinados momentos que a vaca elimina menos bactéria, tem determinados momentos que ela elimina mais bactéria. Então,
vai depender um pouco do agente, mas a melhor chance da gente identificar essa bactéria é coletar a amostra a partir do quarto reativo ou positivo do CMT. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta da Júlia, do Oeste Catarinense. Ela pergunta em uma fazenda que está pretendendo iniciar a cultura na fazenda, se seria interessante realizar um primeiro cultivo em laboratório para identificar talvez patógenos que não crescem em 24 horas. Olha, essa é uma pergunta boa. É difícil responder e acertar 100% das vezes, mas eu diria que eu acho que vai depender do perfil da fazenda. É bem provável que, se a fazenda nunca fez nenhuma cultura no laboratório ou ainda está iniciando, provavelmente ela vai ganhar alguma coisa em fazer digamos, essa avaliação geral do rebanho, né? Mas eu não diria que é um pré-requisito, ou seja, obrigatoriamente tem que fazer uma cultura de todo rebanho para daí começar a usar a cultura na fazenda. Eu acho que são duas situações, talvez, que podem ter benefício de, mesmo sem ter uma cultura inicial, implantar a cultura na fazenda. Eu acho que vai depender muito do histórico da fazenda. De forma geral, se a fazenda tem uma alta prevalência de casos clínicos, uma chance dela ter benefício com a cultura na fazenda é muito alta. É muito alta. Perfeito. E só pegando esse ponto que ela falou, né, para identificar patógenos que não crescem em 24 horas. Talvez se for nesse intuito específico de, olha, quero mandar para o laboratório porque eu quero identificar bactérias que na fazenda não crescem em 24 horas. Eu não sei se teria alguma vantagem, porque basicamente o que cresce em 24 horas no laboratório é o que cresce em 24 horas na fazenda. Mas é lógico que o laboratório identifica mais de 100 espécies de bactéria e a cultura na fazenda não, vai identificar 10, 15. Então é lógico que o laboratório é mais preciso, né? Ele identifica um número maior de bactérias, mas isso não significa que as bactérias que crescem 24 horas no laboratório não vão crescer também na cultura na fazenda, né? Talvez a grande diferença dessas bactérias talvez seja o corine, né? Ou seja, Corynebacteria tradicionalmente é uma bactéria que demora um pouco mais para crescer, só que do ponto de vista de impacto em célula somática, ou do ponto de vista de impacto em termos de mastite clínica, é uma bactéria que é considerada até uma bactéria menos patogênica, uma bactéria com nível de agressão menor. Agora, se o rebanho falar assim, não, olha, o meu interesse específico é identificar, por exemplo, o corim, talvez realizar a cultura de laboratório é a melhor solução, sem dúvida. Aqui uma pergunta do Gustavo, o sobrenome dele é difícil, tão difícil que, se eu não me engano, ele é um on-farmer. Esse sobrenome eu lembro de Try Hard, não, vixe, o trem aqui tá complicado de ler. Mas ele pergunta o seguinte, ele é de Porto Vitória, no Paraná, e ele pergunta, em casos de manejo de segregação dos animais infectados por Staphylococcus aureus, se esses animais devem ser separados em um lote ou se pode trabalhar com eles junto no rebanho com alguma medida de desinfecção de conjuntos de ordenha? Chama Gustavo? Gustavo. Gustavo, eu acho que dependendo do tamanho do rebanho, se forem um grupo relativamente pequeno de animais, é possível talvez usar um conjunto de ordenha separado, mas assim, vai ter algum risco disso. Mas eu diria que é melhor fazer alguma segregação do que não fazer nada. Ou seja, hoje a gente tem muita dificuldade de ter estudos que comprovem se desinfetar a teteira é 100%, é 70%. Então, na dúvida, é melhor desinfetar, é melhor fazer algum tipo de manejo. Então, vamos dizer, para um rebanho pequeno, separar essa vaca fisicamente às vezes não é possível. Então, ordenha num conjunto de ordenha separado. Se for usar para um outro animal, faz a desinfecção, faz um primeiro enxágue, depois faz um enxágue com desinfetante. Tem pessoas que usam
cloro, tem pessoas que usam ácido peracético. Hoje, a gente não tem nenhum estudo com uma clareza científica para falar o quanto que isso dá de impacto, mas, na minha opinião, segregar as vacas com mastite contagiosa é um ponto, sim, fundamental, é um ponto interessante. Excelente. Pegar mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é interessante, é bem frequente. É uma pergunta da Isabelle. No caso de tratamento seletivo, nas vacas escolhidas para realizar apenas a utilização do selante, é indicado associar anti-inflamatório injetável no dia da secagem? Tem benefício usar um anti-inflamatório no dia que essa vaca vai secar? E só pegando esse gancho aqui, professor, juntando com mais a pergunta deixa eu ver quem que foi, a Luísa Bergman, ela perguntou sobre anti-inflamatório em caso de mastite leve com cultura negativa e ou com casos de E. coli. Então, duas perguntas perguntando da importância de anti-inflamatório, uma para secar a vaca e outra no caso de mastite leve e ou causada por E. coli. Vou começar pela secagem. Na secagem, acho que definitivamente não tem nenhum dado, nenhuma informação de estudo, nenhuma justificativa para usar anti-inflamatório. Se for uma vaca com muita produção de leite, a recomendação é alguma estratégia de reduzir a produção de leite antes da secagem. Mas usar anti-inflamatório na secagem, acho que tem pouco benefício. Eu nunca vi falar nenhum estudo e eu não pensaria, eu não recomendaria. Eu gastaria talvez esse dinheiro num bom selante, melhorar algum outro aspecto da secagem, por exemplo, é possível, por exemplo, fazer um lote de vacas, ou seja, faz alguma coisa na vaca para a vaca, no momento da secagem, ter menos de 15 litros de leite e usar um bom produto, usar um bom selante. Com relação ao uso do anti-inflamatório na mastite clínica leve, por negativo e por Escherichia coli, eu acho que quanto mais inchado, quanto mais tiver algum sintoma, mais chance desse anti-inflamatório ter efeito. Agora, a gente tem um estudo, pelo menos, que fala que melhora a taxa de cura microbiológica, melhorou em 10 unidades percentuais quando se usou o meloxicam. E tem um estudo, acho que recente, aí também do professor Pantoja, que eu tive acesso agora recente, que não trouxe efeito, né? Então, esse estudo foi feito com cetoprofeno, se não me engano. O fato na dúvida, como a gente está sempre procurando melhorar o bem-estar da vaca, eu acho uma boa medida usar o anti-inflamatório. Então, na pior das hipóteses, não tem efeito. Na melhor das hipóteses, tem esse efeito de 10%. Perfeito. Bom, vou dar uma acelerada aqui, o povo não para de mandar pergunta, mas uma pergunta que o povo faz bastante é essa sobre corine. O que fazer no caso de corine ou não? Então, de maneira bem rápida, assim, se o senhor puder só dar uma comentada nesse ponto, Sim. por favor. Corine é muito interessante porque é um agente que a gente estudou bastante. Eu acho que não sei se o Juliano está participando aí, mas o Juliano gastou uns 2, 3 anos aí de pesquisa para ver qual que é o impacto do corine. E o frigir dos ovos, o corine tem pouco efeito na célula somática, então aumenta um pouco a célula somática e tem nenhum efeito do ponto de vista de leite. Então, tem muito rebanho que pode ter problema de corine? Tem, a gente identifica muito. O que tem sido feito em termos de estudo é de que esses agentes chamados de secundários, como o corino e o Staphylococcus coagulase negativo ou não áureos, eles têm um impacto muito pequeno. Então, assim, vale a pena tratar o corine na lactação? Não. Talvez o que é possível fazer é melhorar o pós-dipping. Talvez essa é a única recomendação, mas do ponto de vista de, olha, tem que ter algum tipo específico de manejo, como a gente tem para outros. Olha, vale a pena mexer no ambiente, vale a pena segregar essa vaca, vale a pena tratar? A resposta é não, a gente não tem base para falar isso. E do ponto de vista geral, se tiver que ter uma mastite, é melhor ter por corine do que ter mastite por outras coisas, né? Então, se a fazenda só tem problema de corine,
obviamente vai ter célula somática mais alta, mas não é o pior dos mundos. Isso não quer dizer, obviamente, que não tem nenhum efeito. Eu conheço pessoal que fala o seguinte: para eu chegar no ponto de preocupar com Corine, eu já tenho que ter tanta coisa De repente a pessoa resolvida está que eu vou preocupada com mexer urine, nesse é porque ponto. a pessoa já fez um ótimo trabalho em outras áreas, né? Então, olha, estou preocupado com não áureos. Olha, significa que ela já eliminou áureos. Tá, ó, vou ter que pegar aqui mais Acelerar. uma ou duas perguntas, mas essa eu não posso deixar de fazer porque ela é muito frequente. E é o seguinte: por que que a vaca dá grumo e não tem bactéria? Estão perguntando aqui. E por que que a vaca dá grumo e às vezes o CMT dá negativo? Então, o que acontece, professor? Puxa vida, essa é uma pergunta interessante, né? Porque ah, o grumo significa uma resposta da inflamação, né? E muitas vezes a inflamação ainda está presente, mas já não tem mais bactéria, né? Talvez a forma mais simples de tentar explicar esse efeito de ter grumo e não ter bactéria é de que a bactéria quer dizer que a vaca tem uma infecção, tem um micro-organismo, e normalmente a mastite, o que a gente vê é o resultado, é a resposta da vaca. Muitas vezes a vaca responde, elimina a bactéria, ou seja, ela não está mais presente no leite, mas mesmo assim ainda fica aí durante 3, 4, 5 dias com grumo, ou seja, a inflamação ainda não está resolvida, né? É como se uma coisa fosse resolvida antes e a outra demorasse um pouco mais. Por exemplo, a bactéria, esses casos negativos, a grande maioria são vacas que tiveram mastite, essa mastite tinha uma bactéria, a bactéria foi eliminada pela vaca, ou seja, o sistema imune eliminou, conseguiu fagocitar, eliminar, só que o sintoma ainda não foi eliminado. Essa é uma explicação. Agora, a explicação de que pode ser que a gente tenha mastite clínica e tenha um CMT negativo, era isso, Eduardo? Isso mesmo. Talvez esse seja outra situação que olha, no momento em que a pessoa identifica que tem grumo, talvez ainda não, ou está no final, ou está no início, ou está no momento em termos de migração de células que ainda não é possível observar pelo CMT. Uma das dificuldades do CMT é que o CMT ele é impreciso para conseguir pegar uma faixa de contagem celular somática até 500 mil. Então, muitas vezes a vaca tem célula somática alta, só que não é ainda perceptível pelo CMT, né? Ou seja, quando a gente tem a tal da uma cruz, isso pode ser 400, 450, 500 mil, e quando se tem 500 mil, às vezes o CMT a pessoa não consegue ver pelo olho. Então, o fato de ter sintoma não necessariamente casa junto com o fato de ter célula somática ou de ter bactéria ou não. Mas o caso da vaca com grumo e mastite negativa, ou seja, sem crescimento, é simplesmente esse tempo em que a vaca respondeu, eliminou a bactéria, mas ainda tem um sintoma visual, e daí a gente tende a achar que, pelo sintoma, a vaca ainda tem bactéria. Perfeito. Bom, professor, o povo agora embalou nas perguntas aqui, tá? Eu acho que a última para finalizar aqui, perguntaram sobre o uso de cabergolina, se eu não me engano, é o produto Velax, né? Que é a base desse produto. O uso dele na secagem, o senhor já comentou um pouco sobre produção de leite na hora da secagem, né? Se o uso dessa substância pode melhorar ou reduzir o risco da vaca apresentar mastite. Sim. Um dos fatores de risco que a vaca tem de apresentar mastite nesse período pós-secagem é justamente a produção de leite, ou seja, vacas de alta produção, acima de 15 litros por dia no momento da secagem, são vacas que têm muito mais risco de ter mastite durante o período seco ou manifestar no pós-parto do que vacas que têm uma produção baixa. Então, a cabergolina é um tipo de inibidor de prolactina que reduz a produção de leite nesse período logo após a secagem. Então, é uma medida, sim, positiva. E os trabalhos de pesquisa que existem, especificamente
desse produto, né, da cabergolina, indicam justamente que tem uma redução de risco da mastite, tem uma melhoria de bem-estar da vaca, e eu acho que, acima de tudo, é uma ferramenta de manejo. Então, tem rebanhos que, do ponto de vista de manejo, compensaria, vale a pena, tem sentido usar esse facilitador de secagem. Então, do ponto de vista de resposta, é uma resposta visual. Quem já usou, quem teve a experiência, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas vacas e realmente funciona, ou seja, reduz a produção de leite de uma forma bastante significativa. E esse fato de reduzir a produção de leite reduz o risco de mastite, porque esse inchaço, esse aumento da pressão intramamária é um dos fatores de risco pelos quais a vaca vai ter um aumento da mastite. Perfeito, professor. Bom, eu vou ter uma pergunta da Pamela aqui, que eu acho que aí é melhor eu responder. Ela pergunta se a acurácia das placas é igual para mastite clínica e subclínica. Então, é muito semelhante, existe uma diferença pequena, porque a prevalência de patógenos causadores de mastite clínica e subclínica são diferentes de acordo com os agentes, né? Então, igual a gente viu nos dados, algumas bactérias causam mastite subclínica numa frequência muito baixa, por exemplo, E. coli, Klebsiella e algumas outras bactérias gram-negativas, e aí a título de análise estatística, com um N mais baixo, isso pode influenciar um pouco na análise, mas teoricamente a acurácia é alta para mastite clínica quanto subclínica, e o efeito do tipo de mastite não interfere muito na chance de identificar a bactéria corretamente. E a última, para finalizar, essa eu não vou poder deixar de fazer, Marcos, que essa é do nosso grande amigo Rafael Ortega. Ele sacaneou que ele fez a pergunta em espanhol mesmo. Ele está dando os parabéns aqui para um farm. Obrigado, Rafa, um grande parceiro nosso. E ele está falando que prevenir é mais barato do que tratar. Então, ele quer saber, né, qual que é a opinião para usar em conjunto, né, a um farm com as vacinas para mastite, considerando um programa de qualidade do leite como um todo. Como que isso pode ter algum tipo de sinergia, né, o uso da cultura na fazenda associado a um programa de vacinação para mastite. Sim, primeiro um abraço aí para o Rafael, uma satisfação poder ter o Rafael aqui nesse bate-papo. Muito bom, o Rafael é uma pessoa com muita experiência, que eu tenho uma admiração e respeito muito grande. Mas eu entendo, Rafael, que eu já falei um pouco das vacinas, né? Então acho que as vacinas têm um espaço do ponto de vista de controle de mastite, e talvez o que eu vejo de possibilidade de sinergia é que com a cultura na fazenda é mais fácil identificar os problemas específicos daquela fazenda, né? Ou seja, a gente viu aí que na média tem 15% de mastite clínica causada por Escherichia coli. Puxa, isso é um indicativo enorme de que tem espaço para o uso de vacina, né, da J5. Por outro lado, rebanhos que já que estão começando a trabalhar com o controle de Staphylococcus aureus. Vacina, talvez, dentre as várias opções que se tem, é o que a gente pode utilizar. Então, eu vejo que a informação do ponto de vista de qual que é o patógeno, qual que é o agente, qual que é a situação específica daquela fazenda, ajuda a tomar a decisão se a vacina é ou não uma prioridade, se a vacina se encaixa ou não. Eu penso que teria essa sinergia. É isso aí. Eu acho que uma vacina que reduz a excreção de áureos, né, que diminui a possibilidade de contágio, associada a um diagnóstico rápido, por exemplo, de vacas recém-paridas, né, cultura pós-parto com diagnóstico em um dia, você soma aí uma redução na circulação do agente com um diagnóstico rápido das vacas infectadas, isso talvez, pensando em áureos, além do que foi falado para a E. coli, eu acho que isso tudo pode sim trazer um grande benefício para a fazenda. Pessoal, é o seguinte, para a gente não ficar aqui até amanhã, ô Marcos, o pessoal aqui da OnFarm, os chefes fizeram uma sugestão que eu achei bacana. Nós abrimos um canal no Telegram, então, produção, puder pôr na tela aqui o nosso link do Telegram,
Quem quiser acessar o nosso canal no Telegram, basta entrar no seguinte link que a gente vai mostrar agora. E a ideia é que todas as perguntas feitas aqui no nosso chat sejam respondidas no nosso canal aqui no Telegram. Então, basta buscar lá On Farm no Telegram, que vai ter o nosso canal ali de saúde de Uber, né, da On Farm, entrar lá e aí todas as perguntas que nós não estamos dando conta de responder agora, inclusive, professor, peço para você, se você puder também responder as perguntas lá no Telegram do pessoal, para manter o mesmo nível de atenção, de resposta para o pessoal, a gente responde direto para eles lá. E antes de finalizar aqui com o senhor, eu queria aproveitar, se o senhor puder aguardar uns 2 minutinhos para a gente falar do lançamento aqui, que vamos... Não é nem um lançamento, é mais não sei como dizer, mas um auxílio. A On-Farm está tentando, de alguma forma, que a gente puder ajudar nesse tempo de crise. Então, o que a gente pensou que talvez uma forma de ajudar o produtor no controle da mastite seria disponibilizando o nosso aplicativo de forma gratuita para todo mundo que se interessar, seja assinante da On-Farm ou não. Então, para quem quiser ter acesso ao aplicativo, o aplicativo já está pronto, então, por que cobrar, né, de quem quiser? O dinheiro para fazer já foi gasto. Então, quem tiver interesse em usar o aplicativo da On-Farm para monitorar os casos de mastite, independentemente ou não de que eles seja realizada a cultura microbiológica deles, pode usar o aplicativo. Então, o aplicativo permite que sejam lançadas as mastites com cultura ou sem cultura. No aplicativo também é possível colocar os protocolos utilizados, qualquer medicamento que tem aí no mercado pode ser colocado dentro do aplicativo. O aplicativo também já gera tarefas diárias ali do que é preciso ser feito para cada animal, de acordo com o protocolo que foi configurado. E para quem tiver interesse em ter acesso ao aplicativo, basta baixar na Play Store ou na Apple Store e mandar uma mensagem aqui para o nosso número da central, que é o 19 97 97144 1818. 97144 1818, DDD 19, e mandar ali o seu nome e a cidade e estado que a gente vai retornar para esse número com um login e senha para que o usuário possa controlar a mastite de forma mais, não digo assertiva, mas talvez mais prática, e também contribuir para a On-Farm, para todos os On-Farmers e para todos os produtores com dados que serão úteis para que possamos avaliar o que está sendo feito, que está dando mais resultado, o que está sendo feito, o que está sendo usado, que está conseguindo contribuir ou que está sendo mais eficiente para controle da mastite clínica e subclínica. Então, acho que isso é um pedacinho, um pouquinho do que nós podemos fazer e pretendemos fazer ainda muito mais. Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que para a nossa primeira live, eu particularmente adorei. Achei muito bom, gostei mesmo. Tomara que isso se torne uma tradição. Toda quarta-feira, 6 horas da tarde, a gente crie esse canal de comunicação com os produtores, com os técnicos, com toda a cadeia do leite. E gostaria de agradecer enormemente ao professor Marcos por mais uma vez estar aí nos ajudando a divulgar o que pode ser feito para melhorar a qualidade do leite, para controlar a mastite e sempre estar disponível para nos ajudar nessa iniciativa junto com os produtores e técnicos. Então, em nome de toda a On-Farm, muito obrigado, professor Marcos, pela ajuda, como sempre. Obrigado, Eduardo. Parabéns aí para a equipe. Muito obrigado pela participação de todos aí. Então é isso, pessoal.
Se Deus quiser, quarta-feira que vem, estamos aí de novo com mais um tema. Vamos ver se a gente consegue tornar disso uma rotina, um canal de comunicação com todo mundo. Muito obrigado pelo primeiro bate-papo e espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Um grande abraço a todos e entrem no Telegram, não percam aí as respostas das perguntas que não deu tempo de responder aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço, obrigado.